Fala galera, beleza? Gente, seja muito bem-vindo a mais uma live dos amigos do Testa. Para você que está aqui nesse momento, sinta-se abraçado por mim, por todos os meus amigos e vamos que vamos. Gente, hoje nós vamos trabalhar a terceira parte de A Construção. Nesse momento nós estamos lançando aqui, a live pelo Instagram para que mais pessoas possam ser alcançadas. Depois, é claro, nós também vamos colocar ela lá no YouTube, não será mais ao vivo, pois você que está aqui no Instagram tem essa oportunidade de estar com a gente aqui na hora, na lata. Inclusive, nosso chat está aberto para você que queira fazer algum tipo de pergunta, algum comentário. Lógico, os comentários que vocês fazem ajudam muito para que o nosso trabalho ele cresça e chegue ao coração de mais e mais pessoas. Amém? Eu quero nesse exato momento convidar você, seja onde você estiver aí, para convidar os seus amigos. Então, esse aviãozinho que está do lado aí, manda para a família, clica nele ali, compartilha no seu WhatsApp, porque eu não tenho dúvida que essa noite você vai absorver um conhecimento fantástico, que na verdade eu não sou detentor do conhecimento, mas através de testemunho, eu tenho certeza, testemunho da minha vida, testemunho da vida de pessoas que compartilham comigo no dia a dia, eu tenho certeza que pode ser alguma resposta do que você tem buscado. Então, compartilhe aí, vai, vamos lá. Enquanto você vai compartilhando, eu gostaria de lembrar você que o início de todas as coisas, hoje nós tivemos um dia muito cheio, um dia muito corrido e às vezes quando dá aquele start para você sair da sua cama, iniciar o seu dia, você muitas vezes esquece de agradecer por estar acordando naquele momento. O seu levantar, ele é muito mais importante do que quando você vai fazer qualquer outra coisa na sua vida. Se você parar para pensar 2 minutinhos, o fato de você abrir os olhos é fácil, porque você está sã. O fato de você movimentar um membro do teu corpo para levantar da cama é fácil, porque está tudo certo. Mas nesse exato momento tem pessoas que estão lutando para conseguir abrir seus olhos e não conseguem, estão tentando enxergar e não conseguem, estão tentando se levantar, seja de uma cama ou de um sofá, e essa pessoa ela se lembra de quão simples era quando nada o impedia. E hoje, nesse momento, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, nesse momento, vamos agradecer aquele que tem sustentado a nossa vida, aquele que tem dado a direção da nossa vida, aquele que tem falado de certa forma ao nosso coração para que nós pudéssemos estar aqui hoje, aquele que tem cuidado dos detalhes ao qual nós não temos visto. Vamos agradecer a ele, porque hoje foi um dia corrido, hoje foi um dia, digamos, um tanto tumultuado, mas aqui estamos nós. Como sempre, todas as terças-feiras, fazendo uma live para que a gente possa trazer instrução, para que a gente possa construir relacionamento, e é um prazer ter você aqui comigo. Então, nesse momento, eu quero agradecer aquele que tudo sustenta. Feche seus olhos onde você está nesse momento, vamos orar e agradecer ao Pai? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Ti rendemos graças, Senhor, mais uma noite, Pai. Senhor, obrigado pelo dia, obrigado por essa semana, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito. Senhor Jesus, nós somos muito gratos a Ti, Pai, e pedimos para que o Teu Espírito Santo esteja aqui e esteja também na residência, na casa, no trabalho, no ônibus, no carro, daquele que está nos assistindo neste momento, Pai. Que o Senhor venha ser com todos nós, para a Tua honra e Tua glória, e por intermédio do Senhor Jesus Cristo, é que nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Antes que você pergunte para a pessoa que está do seu lado ou para a sua própria mente, nós não estamos aqui conduzindo igreja. Nós estamos aqui agradecendo aquele que tudo sustenta. O que nós vamos tratar aqui hoje é sobre construção. Corta para essa câmera aqui, Ricardo, fazendo um favor. Eu quero relembrar toda a galera que tem participado conosco desde a primeira live. A primeira live que nós fizemos, nós falamos que nós iríamos trabalhar sobre a construção.
E nada mais assim simplório do que fazer uma comparação sobre a construção é a gente comparar a construção de uma casa com uma construção da nossa vida. E na última live nós fizemos um comparativo que fez uma grande diferença e algumas pessoas que não estavam entendendo passaram a entender. Essa daqui, a construção parte 2. Nós citamos sobre 4 pilares necessários. Para você construir uma casa, 4 pilares são 4 vigas de concreto que dão base e você constrói a parede ao redor, ok? A princípio, antes da construção parte 2, volta na construção parte 1, é necessário para você construir uma casa, é necessário você decidir se vai comprar ou se não vai, se vai construir ou se não vai. É necessário você planejar, porque depois que você decide, você planeja. É necessário você planejar e depois de decidido, planejado, você vai e faz a aquisição. Para a nossa vida não é diferente. Resumidamente, você que caiu de paraquedas aqui e não está entendendo nada, presta atenção. Aqui nós estamos falando sobre a aquisição de um terreno, a aquisição de uma propriedade, onde você decide, você planeja e você faz a aquisição, você compra, você paga, certo? Para a nossa vida não é diferente. Para tudo que você vai fazer na tua vida, você precisa decidir, você precisa planejar e você precisa adquirir, ou seja, tomar posse. Seja do ambiente, seja de uma profissão, seja de um relacionamento. Se você não decidir, não planejar e não tomar decisão, meu irmão, a sua vida ela vai ficar parada. Essa construção da tua vida vai ficar parada. E aí depois, na outra semana, nós fomos para a construção parte 2. E na construção parte 2 nós falamos sobre os 4 pilares. Imagina uma casa com 4 pilares, onde cada pilar desse tem uma responsabilidade de sustentar esse imóvel, o telhado, a estrutura, enfim. Para a nossa vida, para o nosso relacionamento, para o nosso trabalho, para a nossa profissão, é necessário a gente entender que sem os pilares do relacionamento, você também não consegue construir absolutamente nada. E 4 pilares principais que nós pontuamos e falamos bastante. Depois você pode até buscar-nos o endereço no Jefferson Testa, no Amigos do Testa, né? Nós estamos com o nome lá, Amigos do Testa, no YouTube. E lá vai ter a parte 1 e a parte 2, para que você possa tomar atento sobre o que nós estamos fazendo aqui. E esses pilares da construção do relacionamento, ele está relacionado com um pilar chamado respeito, fidelidade, coragem e amor. Então, meu irmão, esses foram os pilares. E hoje, rapidamente, eu tô aqui para poder bater um papo, trocar uma ideia, tirar algumas dúvidas que possam existir com você. Por isso, nosso pessoal aqui, eles estão conectados para poder responder algumas perguntas. Fique à vontade para formulá-las e já colocar aqui no nosso chat para que a gente possa bater um papo e trazer mais conteúdo de forma direta com você que está aí na sua casa. Agora, hoje, a construção parte 3. Testa, sobre o que a gente vai falar. Eu queria iniciar falando sobre a construção. Eu estava vindo para cá hoje e tinha dois temas que eu queria adentrar para poder fazer esse trabalho. E um dos temas, eu vindo para cá agora, estava com o meu sócio, né, batendo um papo, trocando uma ideia, ele começou a contar um cenário da vida dele, um tanto muito bacana, e eu prestando atenção total no que ele estava falando, e aí a hora que ele estava no final, eu falei, cara, olha como que Deus é bom, né? Tem tudo a ver com o que eu estava querendo trazer para vocês. Hoje, para que a gente possa construir a nossa vida, é totalmente necessário todas essas questões que nós explanamos aqui agora, da construção parte 1, construção parte 2. Na construção parte 3, eu vou compartilhar agora, nesse momento, um tema, e através desse tema nós vamos viajar um pouquinho. Presta atenção. Ferramentas. Na última live, se você puxar na última live, você vai ver que a gente estava falando, dando um exemplo, uma simbologia. Se hoje eu
Jefferson Testa, nesse momento, desse R$ 1 milhão para você e falasse assim, ó, eu vou te dar R$ 1 milhão, você vai assinar um contrato e nesse contrato você vai sim poder construir a sua casa. E aí nesse exato momento eu dou R$ 1 milhão para você, você vai todo feliz e vai ler o contrato antes de assinar. E nesse contrato tá muito claro ali que você deve construir, mas essa construção, quem tem que construir é exatamente você. Você não pode contratar pessoas que, obviamente, ali vai trabalhar para você. Pô, Testa, peraí, o que você está dizendo? Exatamente, 1 milhão você precisa ir lá comprar o terreno, com esse 1 milhão você precisa ir lá comprar os materiais e com esse mesmo 1 milhão você precisa dar um jeito para que as pessoas construam para você, sem pagar diretamente para elas. E aí pode parecer algo muito complexo, mas se você parar para pensar um pouquinho diante da analogia que eu vou fazer aqui agora, e eu peço para que nesse momento o Espírito Santo ele venha ministrar no teu coração, porque eu como homem eu venho aqui trazer um testemunho, eu venho trazer aqui uma parábola para que você possa compreender algo que Deus precisa ministrar em você, assim como ele tem há muitos anos trabalhado de forma grandiosamente para produzir dentro de mim. Tudo que eu estou falando aqui, primeiro, foi produzido dentro de mim. Eu não tirei do nada da cartola, do boné e simplesmente, vou falar sobre construção. Não, eu falo aqui coisas pessoais que foram construídas primeiro dentro de mim. Eu não tenho os maiores resultados da terra para poder vir aqui e compartilhar com você, mas eu sou muito feliz e grato a Deus pelos resultados que eu já produzi nessa terra, nos ambientes ao qual eu estou, nos ambientes ao qual eu já acessei, e eu tenho certeza que com essas bases ao qual nós viemos aqui dispostos a compartilhar com você, eu vou construir muito mais. Então, pega aí essa visão que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você. Então você tem 1 milhão, você vai comprar o seu terreno, você vai pagar o seu terreno, mas na hora de construir você não pode contratar uma construtora. E aí, o que você faz? Nesse exato momento você pode comunicar e o pessoal colocar no chat o que você faria. Porém, eu não vou me alongar, eu já vou falar para você. Nessa questão, eu estava conversando na semana passada com uma amiga e ela mexeu a sobrancelha assim e falou, mas eu vou ter que aprender a construir? Falei, exatamente. Na verdade, você construindo relacionamentos, você consegue com que todos ao seu redor construam com você. Antigamente, era feito o seguinte, o pai comprava um terreno grande, fazia uma construção de uma casa e ele já ia idealizando os espaços para que nesses espaços fosse construído os imóveis dos filhos. E eram filhos, hein? Se você buscar na sua memória, você que tem um pouco mais de 35 anos, 40 anos de idade, você vai lembrar que era natural. Alguns imóveis até hoje você chega nele, você vê que tem uma casa, 2 casas e você vai vendo que a construção ela vai meio que diferenciando no acabamento. Porque cada filho vai construindo de acordo com o que vai se casando ou vai querendo um espaço, o pai dá um pedacinho do terreno e ele constrói a casa dele e vai virando aquele mausoléu em algumas situações. Essa é a realidade, mas eu estou falando de construções antigas. No que eu estou falando para você não é tão diferente. Se você pega 1 milhão, hoje normalmente a pessoa pega um valor e ela quer fazer uma construção que agrada a ela. Só que você pegar 1 milhão, comprar o terreno para construir uma casa onde só você vai poder trabalhar, ali é lógico, você vai conseguir talvez que o teu pai construa para você sem que ele receba alguma coisa em troca. A tua mãe, ela pode se colocar à disposição de construir junto com você sem receber nada em troca. Se você tiver um bom relacionamento com os seus irmãos, você pode sim fazer com que os seus irmãos, persuadir para que os seus irmãos ajudem você nessa construção. Ou você pode também ter um bom relacionamento com os seus primos e os seus primos também vão lá te ajudar. Isso pode acontecer? Com certeza. Acontecia muito antigamente. Quem nunca aqui foi convidado para bater uma laje, né?
aquele fake. Falou, gente, vamos fazer um churrasco no final de semana? Eu já caí nessa um monte de vezes. Falou, viu? Vamos fazer um churrasquinho no final de semana e tal, não sei o quê. Legal, você ficava, pô, feliz. Aí no meio do caminho, depois de você já ter aceitado na semana, você escutava um comentando com o outro. Falou, viu? Você tá sabendo lá que vai ter churrasco, né? Aí, pô, churrasco, cara, na casa do fulano. Pô, legal, você tá sabendo que antes tem que encher uma laje de concreto? Ah, mas era de praxe, cara. Aí você já tinha se comprometido, Ricardo. Você já tinha feito o compromisso, já tinha falado que ia. Cara, você vai correr pra onde? Você tinha que fingir que tá feliz, ir lá, ligar o som e comemorar. Eu já fui pego nessas horas, parte de vez. Mas amém. Eu creio que até nessas questões aí, eu lá olhando meio que indignamente, estava nascendo sobre a construção. E tá tudo certo, Deus trabalha de forma que a gente não pode compreender, mas em tudo Ele sabe exatamente o que Ele quer fazer, para que a gente absorva conhecimento, amor, carinho, e o exercício de tudo isso faz com que a gente se desenvolva e cresça. Mas aí, vamos voltar para o raciocínio onde você tem dinheiro, você tem o terreno, mas você não tem relacionamento. Você é o tipo do cara que fala, pô, não vou chamar ninguém para bater uma laje porque o cara não vai. Pô, não vou. Significa que você fez o quê, meu amigão, minha amigona? Você não construiu um relacionamento com seus amigos, você não tem amizade, você não tem bons relacionamentos com os seus parentes, você não tem bons relacionamentos com os seus pais, e automaticamente, diante desse cenário, o que você faz? Você não pode pagar. E aí entra ainda uma questão que você pode sim resolver todo esse problema. Mas aí você vai ter que trabalhar dentro do teu coração. Uma questão chamado dividir, chamado empatia. Pensa, você tem 1 milhão, você tem o terreno e você não tem pessoas para te ajudar na sua caminhada, no exercício da construção do seu sonho, e você não pode burlar a cláusula do contrato. E aí? Nesse exato momento, você que está comigo prestando bastante atenção, eu peço para que você viaje nessa questão, para que você entenda o tamanho do problema que você está enfrentando nesse momento, vivendo esse cenário. Pode parecer doideira, meu irmão, mas isso acontece com muitas pessoas. Talvez pode ser com você não aconteceu, mas eu tenho absoluta certeza que vai vir à mente, Deus vai trazer na tua mente nesse exato momento, pessoas que passaram por isso. Pessoas que até hoje, por falta de humildade, pessoas que até hoje, por querer construir além daquilo que Deus tinha mandado, que Deus tinha preparado para a vida. Sabe aquele velho ditado que a nossa mãe dizia? Dá o passo maior que a perna? Quem aqui nunca ouviu esse ditado popular? Você talvez deu o passo maior que a perna. E tudo isso fez com que a construção sua ficasse no meio do caminho. Você talvez conseguiu abrir o alicerce, você conseguiu fazer essa divisão ali dos cômodos, conseguiu levantar as paredes, mas por um desejo além daquilo que estava estabelecido, simplesmente a obra cessou, parou. E aí, um dia, ou já aconteceu, você resolveu voltar atrás de quem você estava pensando ser e você se estabeleceu aonde realmente fazia sentido e você retomou a obra. Isso acontece, meu irmão. Acontece nos relacionamentos, acontece nas obras civis. Eu estou usando exemplo aqui de uma construção de uma casa, mas muitas vezes hoje, com todo o conhecimento, com todo o amor, com toda a ferramenta que Deus deu para você se relacionar e cuidar das pessoas, por orgulho, por ego ou por achar que já era antes de ter se tornado,
você simplesmente perdeu os relacionamentos, as pessoas se afastaram de você. E isso, meu irmão, é um buraco que você entra e que você vai ocasionando uma destruição. Porque você foi colocado nessa terra para que você pudesse desenvolver as pessoas. Você foi colocado nessa terra para que você pudesse continuar aprendendo com pessoas. Porque mesmo quando você ensina, ou mesmo quando você aprende, você está sendo usado por Deus. Não existe pessoas que sabem muito e não existe pessoas que não sabem nada. É você que sempre está no meio disso. Não existe. Você sempre vai estar no meio da situação. Você sempre vai estar aprendendo com quem já sabe e você vai estar ensinando aquele que está ainda à disposição do aprendizado. Então, nesse exato momento agora, eu quero fazer você compreender que o que eu estou falando faz total sentido na questão da construção da tua vida. Você simplesmente precisa entender que, tirando o ego, tirando o orgulho, você tem 1 milhão, comprou um terreno por 200 mil, você tem as possibilidades de ficar talvez a vida inteira tentando construir algo, e aí você chega ao final da sua vida e não construiu ainda nada, ou você pode simplesmente fracionar. Você vai lá e divide a terra que você tem, você divide os valores daquilo que você tem, e você constrói, auxilia essas pessoas a construir as casas dele e eles automaticamente auxiliam você a construir a sua casa. Tá conseguindo compreender o que eu tô desmistificando para você? Eu tô falando sobre você ter uma condição, não poder comprar pessoas para poder fazer o que precisa ser feito, mas sim você, de certa forma, se doar a essa pessoa para que ela também se doe a você. Eu estou explicando aqui algo muito simples que o próprio Senhor Jesus Cristo ele nos ensinou sobre empatia. Aquela pessoa, ela tem a mão de obra, mas ela não tem o terreno. Eu dou o terreno, ela cede a mão de obra. Aquela pessoa, ela tem a saúde física e o conhecimento, mas ela não tem o capital para poder construir. Então eu posso sim, nesse momento, comprar os materiais para que ela venha construir a minha casa e eu também ajude a construir a casa dela. Eu estou falando, meu irmão, nesse momento sobre partilha, partilhar, cooperar, participar. Nada é sobre mim, nada é sobre você, tudo é sobre nós, entende? Deus, ele estabeleceu as leis aqui na terra com muita sabedoria. Quando ele diz para você amar o próximo como você ama você mesmo, é você querer para o seu próximo aquilo que você gostaria para você. Então, se o seu desejo no início do nosso bate-papo aqui era simplesmente ter uma casa, você precisa entender que todo esse valor que você tem, você queria uma casa. Se o valor veio mais acima, o valor veio acima daquilo que você imaginava, e você tem uma cláusula que você precisa seguir, pega esse valor e divida, porque isso vai ser bênção para a vida de pessoas e essas pessoas vão vir a compartilhar, a partilhar daquilo que eles possam fazer e agregar para a tua vida, para o teu projeto. Meu irmão, o que eu estava querendo dizer para você, e agora fica muito claro, nós estamos falando aqui, primeiramente, sobre ferramentas. Quando você vai construir, você adquire um terreno, você prepara a fundação, você faz tudo o que tem que fazer de preparação nesse terreno, só que sem ferramentas, meu irmão, você não constrói absolutamente nada. Volta para mim aqui, Ricardo, fazendo um favor. Antes de materiais, tem a parte de ferramentas. Isso. Ferramentas, meu irmão. A palavra de Deus, ela vai falar que nós somos ferramentas nessa terra. Nós somos instrumentos nessa terra. Então, quando você olha para uma pessoa e vê que ela tem uma capacidade diferente da capacidade ao qual você tem, muitas vezes a pessoa, por orgulho, ela se afasta dessa pessoa, fala, pô, eu sou bom nisso, fulano é melhor que eu nisso. E aí você faz o quê? Você se trava, porque a maioria das pessoas querem demonstrar aquilo que é bom.
e se priva de estabelecer ou estar perto de pessoas que é melhor que ele em alguns setores. Quando na realidade, meu irmão, quando você acha uma pessoa que é melhor que você em algum setor, você precisa se inspirar nessa pessoa e se conectar nessa pessoa, porque ela tem o que você não tem. Só que você precisa entender que você sendo bom em algo, você pode ter certeza que ele também vai ficar muito feliz de estar conectado com você. Lembra da construção? Você tinha o capital, você tinha o terreno, a pessoa tinha o conhecimento. Então você divide o seu terreno, divide o seu capital, os dois passam a ter aquilo que os dois almejavam. Quando eu estou falando sobre ferramentas, eu estou falando para você literalmente entender que as pessoas à sua volta, elas são ferramentas de Deus para a sua vida, para que você possa se desenvolver, para que você possa crescer. E não existe ferramenta perfeita, existe cada ferramenta para um tipo de situação. Talvez você que está me assistindo aí possa estar pensando numa ferramenta específica, numa chave de boca, eu estou pensando numa chave de fenda, eu estou pensando numa chave Phillips. Presta atenção, o trabalho que uma fenda faz, ela também chama chave, só que ela é de fenda. Ela faz um tipo de um trabalho. Uma chave Phillips, aos olhos, ela parecem iguais, mas quando você vem e detalha a pontinha dela, se de repente você que está aí não sabe a diferença de uma chave Phillips, não sabe a diferença de uma chave de fenda, eu te convido, minha irmã, para nesse momento, meu irmão, perguntar para quem está do seu lado aí, porque é informação simples e bacana. Dia de amanhã, quem nunca precisa dentro de casa de uma chave de fenda e uma chave Phillips, né? Mas o que eu quero comparar com você é que aos olhos elas são extremamente iguais. Só que uma não vai fazer o serviço da outra. A pontinha dela muda um detalhe. Uma é para um ajuste minucioso, um ajustezinho. A outra já é para você colocar mais pressão, mais força. São ferramentas que parecem ser iguais, mas na verdade são diferentes. São para propósitos diferentes. O que tem a ver isso, Testa, que você está falando? Pessoas são ferramentas? São. E a palavra de Deus vai dizer. Eu quero até contextualizar aqui para você que essa palavra que vai falar sobre instrumentos, sobre ferramentas, ela está lá no livro de Romanos 6,13. Não vou pedir para você abrir sua Bíblia, que talvez você não está preparado aí, mas depois você vai lá perguntar, vai lá abrir, vai lá pesquisar, dá um Google. Tá escrito assim, ó. Romanos 6,13. Fala assim: não deixem que nenhuma parte de seus corpos seja instrumento de injustiça. Antes, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês voltaram da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumentos ou ferramentas de justiça nas mãos de Deus. Meu irmão, se você é crente ou se você não é crente, se você acredita em Deus ou se você é ateu, isso não importa nesse momento para mim, porque a minha função é falar da palavra, a minha função é levar a palavra, a minha função é instruir aqueles que me dão ouvidos. Mas não pode negar que você já entendeu que você é uma ferramenta, porque você tem um dom diferente, você é usado especificamente diferente de algumas pessoas para poder, seja no âmbito profissional, seja no relacionamento familiar, seja em qualquer setor. Você serve como uma ferramenta a desenvolvimento nessa terra. Como também você pode sim ser ferramenta de injustiça, como diz a palavra. Só que Deus diz: não sejais instrumento de injustiça. E aqui a mesma palavra ela vai dizer: pois vocês voltaram da morte para a vida. Quem voltou da morte para a vida? Aqueles que entenderam a ser ferramentas de justiça nessa terra. Quando a gente fala em ter vida, é sobre viver o melhor. Entende? Muitas vezes você está olhando para a tua vida nesse momento e está falando assim, fala, eu não tenho vida, minha vida minha vida é muito ruim, a minha vida, rapaz, só de você estar falando, pensando, raciocinando,
já é uma grande vida. A diferença é que tipo de ferramenta, que tipo de instrumento você tem sido nessa terra. Você precisa entender que você pode ser ferramenta do bem, você pode ser ferramenta do mal. A palavra de Deus, ela deixa bem clara que a gente nada mais colhe aquilo que planta. A gente recebe aquilo que a gente dá. E não adianta você pegar e pensar em uma semana de ser um instrumento, de ser uma ferramenta de bondade e achar que na terceira ou na segunda semana as coisas vão mudar. Construção é tijolinho por tijolinho. As coisas boas, elas são eternas, mas a construção, ela é detalhada, é ponto por ponto. As coisas não são tão simples, até porque todas as coisas boas custam caro. Todas as coisas que são eternas têm grandes valores. Então, você precisa entender que você começar a plantar hoje, eu tenho absoluta certeza que a colheita positiva ela será certa, mas tudo tem o seu prazo. No livro de Eclesiastes 3:1, lá vai falar sobre em tudo Deus tem um plano debaixo do céu, para tudo ele tem um plano, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Esse arrancar que se plantou, meu irmão, você comparando sobre colher e sobre arrancar o que se plantou, eu gosto de utilizar uma comparação muito simples sobre você colher uma maçã. De repente eu falo assim, ô João, ô Hamilton, vamos ali colher uma maçã pra gente comer? A maçã, ela tá no pé, você vem, pega ela, dá uma torcidinha, tira a maçã, dá uma lavadinha ali, né, e colheu a maçã. Quanto você teve de trabalho? Nada, você só teve que ir lá. Agora vamos falar assim, ó, a patroa fala assim, tô pensando em fazer uma sopa, tá um friozinho, né, aqui em Bauru hoje tá um friozinho gostoso, vamos fazer uma sopa de mandioca. Só que você mora numa chácara, você mora numa fazenda e você precisa ir lá arrancar uma mandioca. Quem aqui já foi arrancar a mandioca no meio da terra, meu irmão? Não é simplesmente chegar, dar uma torcidinha e pegar, você precisa quebrar os galhos, você precisa fofar a terra ali do lado. Se você já fez esse tipo de procedimento para poder fazer uma sopa de mandioca, meu irmão, minha irmã, eu tenho absoluta certeza que nesse momento você vai começar a compreender a diferença de colher para arrancar. Arrancar exige cuidado, arrancar exige mais tempo, arrancar exige um trabalho e um cuidado especial. Quando a palavra de Deus vai falar em Eclesiastes 3 sobre arrancar, é disso que Deus está falando. Não espere plantar e colher, porque é muito lindo falar, você está colhendo o que plantou, por isso que você... Não, a colheita de Deus é de forma diferente, ela é eterna. E a eternidade, ela é algo mais trabalhoso. A perfeição de Deus é mais detalhado. Então você precisa ir lá, afofar a terra, você precisa puxar com bastante cuidado para as raízes saírem intactas. Depois você pega ali a mandioca, não pode bater, senão amarga. Nossa, eu já tô... Acho que eu vou falar para Pri fazer uma sopa de mandioca essa semana, hein? Deus falando. Gente, arrancar é diferente. Arrancar é diferente. O que você precisa entender é que você tá passando por situações que tá um pouco difícil, mas você tá colhendo, você tá arrancando com muito cuidado tudo isso que você já vem plantando. E isso é bom, porque no meio desse caminho você vai agregar um monte de conhecimento. Ferramentas, meu irmão. Para construção você precisa entender que as pessoas, elas são instrumentos. A palavra de Deus está falando, não sou eu que estou falando. As pessoas são ferramentas. E você precisa, próximo passo para construir a sua casa, para construir o seu relacionamento, para construir a sua vida, nós vamos agora pro principal, porque sem ele nada acontece. Não adianta, meu irmão, você ter o terreno, não adianta, meu irmão, você ter tomado as decisões, você ter comprado, não adianta você saber os pilares necessários, não adianta você ter as ferramentas se você não tiver os materiais. E agora, nesse exato momento, eu duvido, será que alguém consegue adivinhar no chat aí o que
o que eu determinei como sendo material para toda essa construção, eu acho que eu vou dar uns 5 minutinhos. Eu vou dar uns 5 minutinhos pra galera colocar aí. Tiagão, o que você acha? Tá bom, 5 minutinhos dá. 5 minutinhos é o suficiente? Coloca um joia aí e vai jogando aí. Cara, vai dar uma dor. Vamos dar um prêmio pra quem acertar primeiro? Quem que vai ganhar? Vamos pensar. Vamos, Ricardo, fazer uma doideira, cara. Tá muito bacana o assunto, cara. E na minha cabeça tem tanta coisa, mas toda vez que eu venho pra cá, a minha esposa fala assim, ó, não vai viajar, hein? Não vai viajar, que você vai explicar muita coisa e vai fugir do contexto e tal. E ela fica toda preocupada para que eu seja bem objetivo. E com essa moda que tá tendo agora do TDAH, né? Fala, pô, o TDAH ele tá falando de um assunto, ele pula lá pro outro e vira aquela salada. Eu acho que eu tenho um pouquinho desse negócio aí, mas não vou pegar diagnóstico não, Ricardo. Eu vou tocando minha vida. Eu tô com 38 anos tocando a vida assim, cara. Sou satisfeito com o resultado de pelo menos 50% da minha vida. Eu não vou mudar agora, não. Se Deus achar que eu preciso mudar, ele que me mude, né? Cristiane falou amor. Amor? Não é, Cristiane. Não é amor. Não é amor. Amor faz parte dos pilares. O que mais? O pessoal tá pensando, deve estar pesquisando no Google, não vai adiantar, viu? Teve uma pessoa que me perguntou da onde que eu tirava tudo isso. Saiu da minha cabeça, não vi nem... Tudo que eu tô falando aqui para vocês, eu comecei a escrever em 2019, quando eu tive um grande impacto, em uma tomada de decisão sobre a minha profissão. Eu decidi escrever o que tinha de fato sido construído na minha vida para ter me formado como homem, como marido, como pai, como amigo, entende? Como servo de Deus. E eu escrevi algo na intenção de formar um livro. Escrevi tudo, mandei para a editora mandou para mim, disse que não era muito bom não e tá guardado. Mas eu creio que no tempo certo Deus vai revelar o que de fato ele queria, porque parte do que eu falo para vocês aqui hoje é parte do que foi escrito, que eu comecei a escrever e fui montando sobre construção. Porque quando você escreve sobre você, você vê acertos e você vê erros. Assim como a Bíblia, ela relata sucessos e ela relata tragédias, ela relata faltas de sucessos para algumas pessoas. A gente vê um rei forte, poderoso, chamado Saul, que por uma falha, por uma desobediência, construindo ali uma história linda, uma história tremenda, o primeiro rei de Israel. E aí, por uma desobediência, ele simplesmente declinou, vindo ao final da história dele tirar a própria vida. É triste, mas ele teve a oportunidade de fazer o que era correto, não fez. Deus não mata ninguém. Simplesmente a própria pessoa decide o buraco que ela entra. Entende? Então é necessário a gente compreender que tudo que acontece na nossa vida, seja para construir algo lindo ou para destruir aquilo que era lindo, são simplesmente os resultados que você mesmo produz. Ninguém é responsável pelo seu sucesso, assim como também ninguém vai ser responsável pelo seu fracasso. Tudo vai partir das suas decisões. E essa construção do que eu falo aqui, eu falo sobre temas que eu acertei em algumas coisas na minha vida, temas que eu errei alguma coisa na minha vida e eu formei essa construção. Por isso que daqui para frente, tudo que eu vou fazer para construir, seja um relacionamento, para me construir dentro de um ambiente de trabalho, eu vou com muita cautela e praticando aquilo que eu escrevi sobre construir.
e assimilação sobre uma construção de um imóvel, isso deixa muito mais claro e nítido sobre as possibilidades de você acertar. E eu acredito que ninguém tá acertando aí, né? Tá fraco, pessoal. Vocês estão devagar, hein? Falou pra você repetir a pergunta. Repetir a pergunta. Vamos lá. Diante de toda a simbologia que a gente está criando aqui, a analogia que a gente criou aqui, diante da construção, quais são, o que eu estou definindo como material que você imagina? Nós falamos, você tem o terreno, você tem as pessoas como ferramentas para te auxiliar, porque você fez uma divisão justa, você entregou de você para que essas pessoas também se entregassem delas para você, para que a construção saísse. Então você tem as pessoas, você tem o espaço e você tem o capital. O que está faltando? Os materiais. Só que dentro da construção, os materiais são tijolos, os materiais são os ferros, os materiais eles são areia, cimento, pedra, o granito. Aí nós já vamos começar a ficar mais chique. O porcelanato, aí os vidros, o lustre, tudo isso são materiais que vai fazer a construção e dar toda a estrutura da sua casa. Trazendo isso para o relacionamento, trazendo isso para a construção de si próprio, construção da sua vida relacional, o que seria os materiais? Porque os já fala plural, é no plural, são os materiais. E já que ninguém está acertando, graças a Deus, não vou precisar pagar nada para ninguém. Ninguém respondeu ainda, né, Tiagão? Olha, a Cris merecia um prêmio, viu, Cris? Só pela coragem de colocar aí. Eu tô me sentindo agora que nem na sala de aula, Ricardo. A professora fazia uma pergunta, ficava todo mundo assim, ó. Ninguém respondia, só um que não tava nem aí com a batata, levantava a mão e falava e a sala inteira dava risada. Lohane mandou aqui, ó, respeito e apoio. Lohane, é interessantíssimo sobre o respeito, interessantíssimo sobre o apoio. Mas, bom, Ricardo, volta lá nos pilares. Na parte 2 da nossa construção, que é uma live anterior a essa, nós colocamos aqui, para a construção de relacionamento, nós colocamos aqui 4 pilares centrais, certo? E esses pilares, lá tá uma do que você tá colocando aí, Lohane. Lá nós colocamos sobre o respeito. Realmente, um pilar para você construir relacionamento precisa ter respeito. O outro pilar, fidelidade, coragem e amor. Depois, eu mando para você o link da nossa última live. Eu tenho certeza que vai fazer grande sentido. Nós resolvemos fazer essa live aqui no Instagram justamente por conta disso. A gente tinha muitas pessoas que o nosso público está mais concentrado aqui no Instagram. No YouTube a gente está construindo relacionamento agora. É um canal novo. Já aqui no Instagram a gente tem uma galera que segue a gente aí mesmo. O pessoal que não está exatamente nesse momento assistindo, tenho absoluta certeza que durante a semana vai estar assistindo e vai absorver grande parte do conhecimento do que a gente está compartilhando com vocês. E já que ninguém adivinhou, vamos lá então para os materiais. O material, meu irmão, minha irmã, que a gente precisa entender, ele é o conhecimento sobre todas as coisas. Nada é construído se você não tiver o conhecimento, se você não tiver a pauta da palavra. Tudo quanto você vai buscar, os seus amigos eles vão vir a construir com você, sim, mas ele precisa entender quem de fato você é, o conhecimento que você tem, para que possa agregar esse relacionamento. Então, por exemplo, você precisa de instrução. Você se colocou à disposição de se tornar um bom administrador para construir, além de todas essas questões ao qual nós colocamos aqui para você se construir um bom profissional dentro do seu setor de trabalho, você precisa ter conhecimentos técnicos sobre a sua profissão.
Se você decidiu ser um construtor de uma casa, você precisa tomar conhecimento sobre, para que você possa ser um bom construtor. Se você decidiu ser um bom pai, você precisa tomar conhecimento sobre as necessidades de um filho. Então, os materiais que você precisa compreender que é extremamente necessário para você construir e juntar tudo isso aqui que eu acabei de falar, você precisa entender que o conhecimento, a própria palavra de Deus, ela é o material, os materiais que você precisa buscar para poder construir qualquer setor da sua vida. Meu irmão, minha irmã, é com grande carinho que eu finalizo aqui hoje a nossa live. Eu tenho absoluta certeza que nesse exato momento, Deus ele está falando em algum setor do seu coração, ele está falando sobre alguma coisa que você precisa construir, melhorar para se construir. Seja os pilares que a gente falou sobre o respeito, fidelidade, coragem e amor, seja sobre uma tomada de decisão, um planejamento, e para que você faça a aquisição desse ambiente. Quando eu falo aquisição sobre o ambiente, meu irmão, tem pessoas que eles vivem em um ambiente, mas eles não se sentem parte desse ambiente. Ou seja, você ainda não adquiriu estar ali, você ainda não estabeleceu estar ali. E você precisa compreender, meu irmão, que enquanto você ficar com instabilidade emocional, você não vai conseguir construir nada. Enquanto você não entender que pessoas são instrumentos de Deus para que você possa crescer, para que você possa avançar, você não vai conseguir construir absolutamente nada. Enquanto você não entender que pessoas, elas precisam fazer parte da sua vida de uma forma que você crie relacionamento por empatia, meu irmão, você não vai conseguir construir nada. E nesse momento eu finalizo deixando bem claro para você, eu estou aqui para poder construir relacionamento com você, porque eu tenho absoluta certeza que é a partir do relacionamento que eu venho a cada dia, a cada live, me esforçando para poder mostrar o que de fato eu sou, como eu penso, eu tenho absoluta certeza que eu estou construindo dentro do seu coração, estou construindo na sua mente a realidade daquilo que eu sou. E se eu puder agregar na sua vida, seja como seu amigo, seja como seu colega, pode contar comigo. Porque eu sim estou me estabelecendo para ser o seu amigo. Eu estou construindo na minha vida uma vida pública para ser o seu amigo. Então, nesse exato momento, mais uma live de terça-feira, nós estamos aqui encerrando. E eu desejo que você seja muito abençoado por Deus. E eu quero finalizar aqui com o texto ao qual nós falamos sobre ser um instrumento. A construção. Essa passagem ela está lá no livro de Romanos 6,13. Não deixem que nenhuma parte de seus corpos seja instrumento de injustiça. Antes, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês voltarão da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumentos de justiça nas mãos de Deus. Meu irmão, você quer pessoas para que agreguem na sua vida e traga bênçãos na sua vida? Seja bênção na vida de pessoas. Seja instrumentos que leve justiça e não injustiça. Porque Deus, ele precisa que você entenda o seu real propósito nessa terra, para que ele sim possa abrir as comportas do céu, para que você receba e seja estabelecido as bênçãos sobre você. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, uma excelente semana e até a próxima terça-feira. Tamo junto, que Deus te abençoe. Valeu, um abraço.